Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Ana Paula Oliveira, eu sou uma das professoras da pós-direito previdenciário aqui do Legale. Eu vim trazer para vocês hoje um assunto muito importante do processo administrativo, que é a justificação administrativa. Para que serve a justificação administrativa? Em que hipótese ela é pertinente? Como fazer o requerimento? Como conseguir a autorização para processamento da justificação administrativa, que é o mais difícil? E como que funciona no dia? A gente pode ou não acompanhar o nosso cliente? Pode fazer perguntas? Isso que a gente vai estar vendo no vídeo agora, tá? Então, vamos começar? Qual que é a previsão legal? A justificação administrativa está prevista no artigo 108 da Lei 8.213, no Regulamento da Previdência Social no artigo 142 e na IN 77 a partir do artigo 574. Se você tiver alguma dúvida quanto ao procedimento, vai pesquisar lá na IN 77, porque ela que traz ali toda a parte procedimental, porque a lei, o decreto, ela é bem resumido, é bem sucinto o assunto, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, pode consultar ali a IN 77 a partir do artigo 574. A justificação administrativa vai estar previsto na lei como um procedimento que pode ser utilizado pelos requerentes, pelos segurados, dependentes do regime geral de previdência social, para a comprovação de um fato, de uma circunstância que não ficou satisfatoriamente comprovado com as provas documentais apresentadas. E, nesse caso, a gente usa a prova documental como início de prova material para poder autorizar e esse direito ser reconhecido mediante a complementação dessas provas com a prova testemunhal. Então, resumindo, nada mais é do que a ativa de testemunhas dentro do processo administrativo previdenciário. Um dos requisitos que são obrigatórios, então, é o início de prova material. Essa é a regra geral, que seria a necessidade de apresentação de início de prova material para que seja, então, autorizada a justificação administrativa. Para conseguir, então, a autorização, o que precisa? Demonstração de que tem início de prova material. O que é o início de prova material, professora? É que nós apresentamos alguns documentos, o INSS entendeu que não gerou convicção por si só com esses documentos apresentados, mas ele gera ali uma perspectiva de que realmente tem aquele direito, né? Que aquele fato ou circunstância que a gente queira provar pode ser mesmo que exista, mas existe ali alguma dúvida. Então, por exemplo, uma casa de pensão por morte que eu quero demonstrar a dependência econômica de uma mãe. Eu tenho uma prova lá atrás, uma ficha de registro, um imposto de renda em que conste ela como dependente econômica. Só que é uma prova bem antiga. E eu tenho hoje um comprovante de endereço que demonstre que eles estavam morando na mesma residência. Eu tenho prova do mesmo domicílio. Pode gerar dúvida, porque uma das provas é o endereço, mas ela não gera, né? O fato só de residir não quer dizer que é dependente econômica, mas é um indício, né? Um início de prova material. E aquela outra prova já é antiga também, né? Vai gerar uma dúvida se persistiu aquela dependência econômica. Então, vejam que as provas são frágeis, elas podem gerar uma dúvida se realmente aquele fato, aquele direito que a gente quer demonstrar existiu. Então, a gente complementa, traz as testemunhas para ter esse reforço, esse complemento, tá? Única exceção de não apresentação de início de prova material, caso fortuito ou força maior, conforme o artigo 577 da Instrução Normativa, que prevê que nessas situações tem que fazer prova do caso fortuito ou força maior. Então, por exemplo, através de um boletim de ocorrência, eu posso demonstrar que teve um incêndio na empresa. E eu tenho que provar também a existência dessa empresa no período que eu queira comprovar. Então, se é um vínculo de emprego, em que eu trabalhei lá em 1980, eu tenho que provar que em 1980 a empresa existia e estava em atividade, pode ser com o relatório da junta comercial daquele estado,
ou da própria Receita Federal, a situação cadastral. Então, demonstra que a empresa esteve em atividade naquele período, que a atividade tem relação com a minha função, que é a função que eu desempenhava, e que eu não tenho mais, por exemplo, a carteira profissional, perdi, e eu não posso apresentar mais nenhum documento da empresa, porque aconteceu a situação de um incêndio, por exemplo. Então, apresento esses documentos e aí sim eu posso comprovar exclusivamente aquele fato com a prova testemunhal, tá? Então, é uma exceção à regra. Em que hipótese eu posso requerer a justificação administrativa? Ela pode servir, então, para eu reconhecer algum direito ainda na esfera administrativa e não ser necessária a judicialização daquele processo apenas porque eu vou precisar de testemunha. Então, a primeira situação, comprovação de tempo de contribuição. Está previsto no artigo 61 da IN 77 que se os documentos apresentados para fins de inclusão, alteração dos dados do CNIS forem considerados insuficientes, o INSS deve fazer o uso da justificação administrativa para, então, demonstrar, haver o reconhecimento daquele direito. Então, se o próprio INSS reconhecer que aqueles documentos que foram apresentados são insuficientes, mas forma um início ali de uma prova material, ele deveria já oportunizar, oferecer a justificação administrativa. Isso muitas vezes não ocorre, né? A gente tem que reforçar, pedir recurso, e a gente vai acabar conseguindo na fase recursal, que o processo é baixado em diligência e o INSS é obrigado a cumprir a determinação do Conselho de Recurso e não pode se excusar, então ele tem que fazer. Então, a gente não pode desistir. E para a comprovação de tempo de contribuição é uma situação que as pessoas pouco utilizam. Apresenta ali algumas provas que muitas vezes, por exemplo, uma carteira que tem alguma rasura, uma carteira que tem um vínculo de emprego extenso, mas ela não está totalmente regular, não tem alteração salarial, não tem alteração de férias, faltam ali alguns dados, enfim, qualquer irregularidade que o INSS apontar na carteira, que não seja suficiente para incluí-la como incluir o vínculo apenas com a carteira profissional, ela vai servir como início de prova material, por exemplo, uma justificação administrativa. A mesma coisa para um empregado doméstico. Então, para um vínculo de emprego e empregado doméstico, os documentos que o INSS elenca com provas que podem ser considerados estão ali no artigo 10 e no artigo 19, tá? Então, se você não tiver todos aqueles documentos que o INSS exigiu, ou se você tiver um outro documento, ou uma carteira, como eu falei, né, que não está totalmente regular, você apresenta esse início de prova material e pede a justificação administrativa. Então, pode ser próprio vínculo de emprego, para caso de reclamatória trabalhista, que você apresentou a reclamatória trabalhista como início de prova material, pode ser para comprovar período de aluno-aprendiz, que você demonstrou o período em que houve a prestação de serviço, mas às vezes não tem a prova da remuneração, pode ser para provar um período, inclusive como contribuinte individual, que você apresentou o início de prova material, para fazer o recolhimento em atraso, uma indenização de um período, e você não conseguiu provar todo o período, você pode fazer o uso da justificação administrativa para reconhecer aquele período que você trabalhou na categoria de contribuinte individual, que, portanto, era devedor, para poder possibilitar, por exemplo, o recolhimento em atraso. Então, todas essas possibilidades nós temos para comprovação de tempo de contribuição por meio de justificação administrativa. Para a união estável, com fundamento no artigo 135 da IN 77, tem ali o rol dos documentos que é um rol exemplificativo, não é taxativo, mas se não tiver os documentos em número mínimo exigido para comprovação da união estável e tiver uma prova, já é o suficiente para autorização da justificação administrativa, tá? No artigo 135. Dessa forma, apresentou uma prova, já é permitida o processamento da justificação administrativa. E a mesma coisa para dependência econômica, também tem fundamento lá no artigo 135. Então, como eu disse, apresentou ali um comprovante de endereço, um início de prova material, apresentou um comprovante de endereço e uma prova antiga,
né? E isso daí pode ser usado com início de prova material para ser autorizada a justificação administrativa, então complementar com a prova testemunhal. Para comprovação da atividade rural, que está ali no artigo 579 da IN 77, né, esse é o fundamento para você requerer. Os exemplos de prova que podem ser considerados como início de prova material, a gente pode usar as provas elencadas no artigo 47 e 54 da IN 77, também é um rol exemplificativo, não é taxativo, mas ele nos dá um suporte muito bom do que a gente pode falar para o cliente que ele pode conseguir, né? Então, esses documentos, às vezes a gente tem o início de uma prova do marco inicial, uma do marco final, tem alguns intervalos ali sem prova e a gente, né, pode utilizar da justificação administrativa para provar todo o período pretendido. Para comprovação de atividade especial, seja por categoria profissional como para agentes nocivos, é permitido sim a justificação administrativa. Como que eu vou fazer isso? Primeiro lugar, vai ser só nas hipóteses que a empresa está extinta e que por isso ela não pode emitir o formulário. Então, você tem que provar a extinção da empresa através da situação cadastral lá na Receita Federal, ou algum outro documento de algum órgão, como uma junta comercial, que demonstre que aquele período trabalhado a empresa estava ativa, de preferência qual a atividade daquela empresa, e que hoje ela está extinta, tá? E está previsto ali no artigo 582, essa previsão da possibilidade da justificação administrativa para comprovação da atividade especial, tá? Quando a empresa está extinta. E para a categoria profissional, vocês podem até pensar, mas eu posso utilizar a carteira profissional, né? E aí já é o suficiente. Teoricamente, sim, mas às vezes a gente precisa de alguma complementação, de alguma informação. Vou dar um exemplo. Tá lá, motorista, mas não consta que tipo de veículo ele dirigia. E motorista tem enquadramento, se for motorista de ônibus, de caminhão, tem que ser veículo pesado. Então, eu posso apresentar a carteira profissional, o comprovante, a empresa está extinta, e através das testemunhas demonstrar o veículo que ele dirigia, que era caminhão, por exemplo, tá? E às vezes está escrito ajudante e não está falando que tipo de ajudante. E às vezes, se for um ajudante de motorista, tem enquadramento pela categoria. Então, vejam que em algumas situações está anotado na carteira alguma atividade, mas não de forma que por si só vai gerar um enquadramento. E às vezes a gente precisa ali de uma complementação que pode vir com a prova testemunhal. Às vezes a gente tem o laudo, mas é um laudo sem a gente tem um laudo técnico que a gente conseguiu na própria agência do INSS, porque as agências do INSS têm um banco de laudos antigos, porque na época dos formulários de IRBEM, DSS 8030, as empresas arquivavam esses laudos na agência do INSS para não ter que apresentar em cada formulário, né? Então, tinha ali que apresentar para a gente nocivos ruído o formulário mais o laudo técnico. O laudo técnico era extenso. O que a empresa fazia? Arquivava na agência do INSS mais próxima ali da empresa, tá? Então, geralmente, o INSS tem um banco de laudos. Eu consegui lá no banco de laudos da agência tal um laudo, mas eu não tenho o formulário. Então, nesse caso, eu tenho que apresentar o comprovante da extinção da empresa, apresentar o laudo técnico e pedir a justificação administrativa, tá? Apresentar a carteira profissional, os documentos que eu tiver. Para provar o quê? Por exemplo, eu quero provar que que ele sempre trabalhou naquele setor, naquele período que ele teve na empresa, e que nesse setor o ruído era tanto, porque está previsto lá no laudo, tá? Então, sempre vai vir para a gente demonstrar aquilo que a gente não conseguiu com a prova documental. A mesma coisa, a gente pode utilizar a justificação administrativa para exclusão de dependentes, com fundamento no artigo 583 da IN 77. Como assim para exclusão de dependentes? A situação mais comum é companheira e ex-esposa, mas que a ex-esposa foi lá porque tinha certidão de casamento, apresentou a certidão de casamento, concedeu ao benefício para a esposa que não estava mais vivendo com o segurado instituidor.
E aí a companheira vai lá, aprova a união estável, o benefício é desdobrado e dividido, mas ela não concorda com aquilo. Ou até um filho menor, né? O filho menor está dividindo com um ex-cônjuge que estava separado de fato. Então, eu posso provar que estava separado de fato, através de documentos e prova testemunhal. Os próprios documentos da união estável atual, né, da data do óbito, pode ser início de prova material para pedir a exclusão daquela cônjuge que não vivia mais com o segurado instituidor, e aí eu faço o pedido de justificação administrativo e levo testemunhas para confirmar essas informações, tá? Então, eu posso fazer também o uso da JA para exclusão de dependentes. E também para comprovação de recebimento de ajuda financeira de ex-cônjuge, que nesse caso divorciou, separou de fato, ou separou judicialmente, mas tinha ajuda financeira, e aí eu apresento alguns documentos, e os documentos não são considerados suficientes, ou aquela famosa situação da pessoa que vai no seu escritório indignada porque teve a pensão por morte indeferida, mesmo estando casada no papel, né, como eles falam, com o segurado instituidor. Aí você pergunta, a senhora recebe benefício? O senhor recebe benefício? Recebo. Qual benefício? LOAS. Aí você vai entender o que a pessoa fez. Provavelmente, a pessoa declarou que estava separado de fato para poder receber o LOAS, e aí o INSS, quando foi fazer a pensão, pediu o LOAS, viu que estava declarado separado de fato e utilizou aquele documento para indeferir a pensão por morte, porque agora, se ela declarou que ela estava separada de fato, ela vai ter que provar que voltou a viver com o esposo, ele ou ela, tá, gente? E, então, ou tem que provar ajuda financeira ou retorno da convivência marital. E aí a gente pode apresentar o início de prova material, mas se ela não for considerada suficiente, fazer o uso da prova testemunhal, conforme determina o artigo 372 da IN 77. Então, aqui eu elenquei as hipóteses de cabimento, e vejam que a gente usa muito para comprovação de atividade rural, às vezes para união estável, mas tem outras situações que a gente também pode fazer uso da JA. Como que é que a gente vai pedir? Pode ser por formulário próprio do INSS, que tem lá no site do INSS, você pode baixar e preencher, ou pode ser por petição, você não precisa necessariamente usar o formulário do INSS. Na petição, você vai colocar as mesmas coisas que teriam no formulário, os dados do segurado, qual o objeto do que você pretende, qual o objeto da justificação administrativa, o que você pretende provar, se for um período trabalhado, de data que data, aonde trabalhou, com que função trabalhou. Então, você vai especificar o que você pretende comprovar e vai indicar ali as testemunhas de preferência, já rolar as testemunhas. Eu posso até requerer a JA e falar que eu vou rolar oportunamente quando autorizada, mas se você já tiver as testemunhas, já arrola ali as testemunhas, que antigamente eram 3, no mínimo, agora o decreto 10.410 de 2020 prevê que pode ser no mínimo 2 testemunhas, o máximo são 6, eu sempre aconselho a levar mais do que 2, eu já aconselhava levar mais do que 3, sempre para você ter ali uma pessoa de reserva, porque pode ser que as pessoas não lembrem nos fatos, pode ser que a pessoa falte no dia, não compareça, porque não é obrigatório, não tem intimação por parte do INSS, e nessa situação você vai ficar numa situação complicada, porque tem que ter um número mínimo de testemunhas, senão não é homologada a justificação administrativa, tá? Então, ali arrola as testemunhas, indique, reforce o início de prova material que você está apresentando e com fundamento em que artigo da instrução normativa de preferência que eu coloquei no item anterior, né, no slide anterior, que dá ensejo àquele requerimento da justificação administrativa. Se as testemunhas forem residirem em outra cidade, você pode pedir para que seja feito na agência do INSS mais próximo da testemunha. Mesmo que uma more numa cidade, a outra em outra, aí vai ser ouvida cada testemunha na cidade, no INSS mais próximo da sua residência. É lógico, isso vai fazer que prolongue o processo. Então, se você conseguir concentrar no mesmo lugar, melhor. Mas se não for possível, existe essa possibilidade, conforme prevê o artigo 585 da IN 77.
tá? Então, é só não esquecer de, na hora de fazer o requerimento, já informar onde as testemunhas residem e pedir para serem ouvidas em outra localidade. Uma vez, então, sendo autorizada a JA, o interessado vai ser notificado, vai ser informado do local, a data e o horário, e ele tem que levar as testemunhas no dia e horário marcado espontaneamente, não é? As testemunhas não são intimadas pelo INSS, tá bom? Como que é o processamento no dia? Então, vai chegar lá com aquele notificação do dia, do horário da JA, vai apresentar ali para o INSS, geralmente no guichê da senha, vão dar a senha do atendimento, você vai aguardar. A hora que o servidor processante te chamar, ele vai te dar as orientações iniciais, ou seja, de que o processante pode acompanhar a oitiva das testemunhas. Se você tiver ali como um advogado, você já fala, olha, eu quero acompanhar a oitiva, porque é permitido, né, é autorizado tanto o justificante como o seu procurador, o seu representante legal, acompanhar a oitiva, então você já fala que quer, não esquecendo que é igual em uma audiência. Quem foi já ouvido não pode ter contato com quem será ouvido ainda. Então, orienta seu cliente que, de preferência, eu acho que é prudente ele ouvir a justificação administrativa, acompanhar junto com você, para ele entender o que aconteceu. Se for o caso, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar para ele, depois formular alguma pergunta. Igual mesmo acontece com uma audiência. Então, é como se fosse uma audiência, gente, só que na esfera administrativa. E acreditem, o servidor é muito mais legal que o juiz. Eu fui servidor e fazia justificação administrativa, gente. Mas, brincadeiras à parte, é verdade, o servidor ele é bem menos rigoroso do que um juiz. Então, se você conseguir a realização da JA, que é o mais difícil, o processamento, a autorização, você tem grandes chances de ter reconhecido aquele direito. Acompanha sim, para o cliente poder se sentir mais tranquilo, as testemunhas também. É bom levar o justificante, ou seja, o teu cliente, para quê? Para que ele ou se veja o que aconteceu, se a testemunha foi fraca ou não, ele já vai perceber. Para que, se você tiver, então, alguma dúvida, pergunte para ele, depois possa formular a pergunta para o processante vai formular a pergunta para a testemunha, igual é numa audiência, dessa forma, tá? E o justificante e o procurador só podem ser retirados do local se houver realmente algum motivo justificado. Então, eles começaram a tumultuar, gerou um problema, mas eu nunca vi isso acontecer, tá? Então, fala ali que você quer acompanhar, o servidor vai deixar, porque ele sabe que tem essa previsão legal, né? Ali, quer dizer, normativa, e que ele tem que deixar você acompanhar a testemunha. E outro ponto importante, o justificante sempre ir, porque está previsto na IN que o servidor, se tiver dúvida, ele pode inquirir sim o justificante. E, às vezes, o processante quer ouvir o justificante primeiro, até mesmo para entender a história, para depois ouvir as testemunhas. Então, sempre leva o teu cliente também, tá bom? Então, vá com o cliente, com as testemunhas, acompanhe, formule perguntas, o que for necessário para você garantir aqui, ali naquele momento, já o reconhecimento do direito do teu cliente. O processante, aquela pessoa que vai realizar a justificação administrativa, vai fazer um termo de assentada, vai formalizar quem compareceu, quem deixou de comparecer, vai advertir das penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se mentir pode ser processado, enfim, aquela coisa. Então, já avisa o teu cliente e já deixa bem claro para o teu cliente que ele não pode indicar pessoas que tenham grau de parentesco, tá? Reforce isso, porque é comum, não pode até terceiro grau. E o servidor vai perguntar se não tem nenhum grau de parentesco. Não tem problema de ser amizade íntima, porque não tem essa proibição, tá? Na instrução normativa. Mas a questão do parentesco existe, e se você... se o segurado levar uma testemunha que tem grau de parentesco, a justificação administrativa não vai ter todos os requisitos formais se não tiver um número de testemunhas mínimo. Então, já reforce isso para o seu cliente e não deixe ele levar nenhum parente para não ter esse problema, tá bom? Então, é isso.
Depois vai ter a homologação contra a forma, que quem vai realizar essa pessoa aqui, esse servidor que ouviu as testemunhas, inquiriu, ele vai fazer um relatório dos fatos, se ele sentiu que as testemunhas são idôneas, de boa fé, se elas formaram, se elas sabiam responder as perguntas que foram formuladas e formou convicção, então, daquilo que pretendia se comprovar. E se foi observada toda a formalidade que exige nos atos normativos. Então, se teve um número mínimo de testemunhas, não teve nenhuma irregularidade, nenhuma testemunha tinha grau de parentesco, enfim, estava impedido, e ele faz ali a homologação quanto à forma, também falando na conclusão se ele acha que pode ser comprovado aquilo que se pretendia comprovar ou não. Depois devolve para quem determinou o processamento, ou uma autoridade superior, que vai fazer uma homologação final, que é a homologação quanto ao mérito. Ele vai confrontar com as provas e com os demais documentos que tem no processo, e vai dizer se a JA foi eficaz ou não para a demonstração daquilo que pretendia comprovar, e se for parcial, vai delimitar o período. Tá bom? E se não foi reconhecido, também vai informar e vai fundamentar. Disposições finais, então, para a gente terminar aqui as considerações quanto à JA. Como eu disse, vai conseguir geralmente a justificação administrativa por determinação do Conselho de Recursos, aí o servidor não pode se negar, mesmo que entenda que não tem início de prova material, ele não tem que entrar nesse mérito, ele vai ter que fazer a justificação administrativa, a parte o quê? Emitir carta de exigência, dar oportunidade para o segurado apresentar as testemunhas, marcar o dia e horário para a oitiva, ouvir as testemunhas, fazer a homologação quanto à forma e devolver para que o próprio conselho faça o parecer conclusivo, que seria a homologação quanto ao mérito final, tá bom? Então, ele vai emitir a homologação quanto à forma e devolver para o Conselho de Recursos, que vai dar o parecer final se a JA foi eficaz ou não, se vai reconhecer o direito ou não. Se for reconhecido e depois apresentado mais início de prova material, que possa estender aquilo que foi, então, por exemplo, um rural apresentou de 70 a 75, mas depois conseguiu uma prova de 80, e eu quero estender esse período que eu pedi de rural, eu posso, tá? Então, eu apresento essa prova material, peço para que seja estendido aquele período com base naquele novo elemento apresentado, não tem problema, é feito um termo aditivo e pode ser reconhecido. O que não pode é ter reinquirição de testemunha ou um novo processamento da justificação administrativa por um objeto, pelo mesmo objeto, ou seja, que já foi objeto de uma JA anteriormente. Isso não pode estar previsto no artigo 598, tá? Então, uma vez que não foi satisfatoriamente comprovado pela justificação administrativa, ou seja, na esfera administrativa, vai ter que realmente partir para a esfera judicial, tá? Mas isso não impede de você levar as testemunhas ou outras testemunhas e ir para a esfera judicial, tá bom? Então, é isso. As considerações, a justificação administrativa é um tema muito extenso, não deu para falar tudo aqui, mas eu quis, com esse vídeo, apontar as considerações mais importantes para que vocês possam fazer o uso da justificação administrativa na sua plenitude, em todas as hipóteses são cabíveis, tá? E vocês possam entender, então, como que funciona um pouco desse procedimento no dia ali da sua realização, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram, para quem não me segue, é @AnaPaulaOliveiraDV. Vai ser um prazer encontrar você lá na minha rede social, tá bom? Até mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.